Oi pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar sobre citações. Bom, para abrir esta aula e começar a falar da importância de se realizar citações e como fazê-las, vejam só esta imagem aí, apresentando dois tipos de textos. O da esquerda é uma coluna do Cláudio de Moura Castro, é um colunista da Veja, e à direita esse é um artigo acadêmico que foi publicado na revista Formação Docente do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks. Agora, analisando esses dois tipos de textos, não sei se você já leu especificamente a coluna do Cláudio Moura Castro, mas é como as demais colunas similares de uma página da revista Veja. E artigos científicos, certamente você já deve ter lido pelo menos um na sua vida, já que você está no meio acadêmico. Então eu pergunto para vocês, quais as semelhanças entre esses tipos de texto e qual que é a principal diferença? Porque talvez semelhança você encontra várias, mas qual que é a principal diferença desses dois tipos de texto? Talvez você também saiba citar várias diferenças entre os tipos de texto, mas o que eu quero destacar aqui é que o texto da esquerda, do Cláudio Moura Castro, é um texto de opinião. Ele escreve ali dando a opinião dele sobre um assunto. Ele pode até apresentar algum dado, alguma outra informação que ele obteve de outra fonte, mas ele não tem a obrigação de citar exatamente, de apresentar exatamente onde está essa informação, para que eu ou você possamos checar essa informação, ler o original. Ao contrário do texto da direita, que é um texto, como eu disse, é um texto acadêmico, foi publicado no periódico, esse especificamente é sobre educação física. Para que um texto seja um texto científico, isso é por causa da natureza da ciência, ele deve necessariamente apresentar ao leitor de onde aquelas informações foram tiradas. Necessariamente. Porque faz parte da ciência que todo conhecimento ele seja verificável. Que quem está lendo possa, no primeiro momento, se quiser duvidar, se caso ele duvide daquela informação, ele possa checar as fontes e verificar se são aquelas realmente as informações que o autor está utilizou de forma correta, se elas existem de fato. Coisa que o Cláudio Moura Castro não precisa fazer. Para que seu trabalho realmente seja um trabalho acadêmico, científico, as suas informações devem ser verificáveis. Aquelas frases, aquelas informações que não foi você que obteve diretamente, você deve indicar de onde elas vieram. Isso é fazer uma citação corretamente. Olha aí, eu lanço duas perguntas para vocês. Quando eu, autor de um trabalho, copio integralmente a frase de um livro, preciso fazer a citação? Nesse caso, preciso colocar os dados do autor nas referências? Tipo, você quer uma informação que está lá em um livro, você gostou daquela informação, pega a frase do jeitinho que está lá do autor desse livro e você coloca no seu trabalho. É disso que eu estou falando. Quando você copia integralmente a frase de um livro ou de um artigo, seja lá de onde for, você precisa fazer a citação, indicar ali naquele ponto, naquela parte do texto, exatamente de onde aquela informação veio? Sim, você precisa fazer isso. Nesse caso, preciso colocar os dados do autor nas referências? Sim, as referências é aquela seção ao final do trabalho, onde você indica os dados completos da obra consultada. Ok? Agora, na parte de baixo aí da tela, quando você utiliza uma ideia de um autor, mas reescreve com suas próprias palavras. Precisa fazer a citação? Então você pegou aquele dado lá, aquela frase, mas você não escreveu exatamente como aquele autor citou.
Você pegou e reescreveu aquilo com as suas palavras e acrescentou o seu trabalho acadêmico. E aí, precisa fazer a citação, indicar de onde aquela informação veio lá naquele ponto do seu trabalho? Sim, você precisa fazer essa citação. E precisa colocar os dados do autor nas referências? Sim, você também deve colocar os dados do autor nas referências. Nesse momento você deve estar talvez se perguntando, poxa, então meu trabalho todo, meu TCC, meu artigo, monografia ou trabalho que eu estou escrevendo, o tempo todo, como eu obtenho sempre informações de outros autores, o tempo todo eu vou estar fazendo citações, colocando de onde vieram aquelas informações no decorrer do texto? Sim. Quanto melhor você conseguir reunir e organizar ideias de outros autores num raciocínio próprio, é aí que está o valor de um trabalho acadêmico. A ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela é que dá as orientações sobre como realizar essas citações. Especificamente temos a NBR 10520, de agosto de 2002, que dá essas orientações sobre como fazer citações. Cabe aqui também um breve comentário. Às vezes as pessoas falam que regras da BNT, normas da BNT mudam o tempo todo, isso é muito complexo e tal. Reparem a data dessa norma, 2002, e até hoje está vigente. Então tem um mito aí que as normas da BNT estão mudando o tempo todo e que você precisa se atualizar ou é impossível se atualizar. Isso é um mito, né? Prova aí essa norma da BNT. Nós estamos em 2015, 13 anos essa norma das citações está em vigência. Vale a pena você ler esta norma na íntegra. Nos próximos slides eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos que contemplam 90% dos casos, todas as citações que você virá a fazer, ou talvez até uma porcentagem maior do que elas. As normas da BNT elas foram feitas para serem consultadas e em alguns casos específicos você vai estar sempre precisando consultar por causa de saber se é uma vírgula, é um ponto, tem espaço, não tem espaço. Esses detalhes realmente eles podem ser confundidos em alguns momentos, principalmente se você não usa isso tanto. Então eventualmente você vai ter que consultar a norma várias vezes enquanto você estiver elaborando o seu trabalho. Acaba que, para 90% dos casos, você aplica essas informações que eu vou passar aqui nos próximos slides, que são bem simples e fáceis de você decorar. Bom, a regra geral é sempre que você apresentar a informação de um outro autor, você apresenta o sobrenome do autor, o último nome do autor, e dentro do parênteses, o ano da obra consultada, o volume da obra, se houver volume, e de qual página daquela obra que aquela informação está. Se o sobrenome do autor estiver fora do parênteses, ele vai em letras, apenas a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas, escreve normalmente. Se o sobrenome do autor estiver dentro do parênteses, então ele vai totalmente em letras maiúsculas. Veja os exemplos aí abaixo. Nesse contexto, Oliveira cita a participação da comunidade na gestão escolar como uma revolução cultural de dimensões copernicanas. Então repara que a palavra Oliveira, que é o nome do autor, ele faz parte da frase. Quando você lê isso daí, ó, nesse contexto, Oliveira cita a participação da comunidade na gestão escolar como uma revolução cultural de dimensões copernicanas. Você não lê o que está dentro de parênteses ali, não é necessário. Então, Oliveira faz parte da frase. Então, ele vai fora do parênteses, escreve-se normalmente. Dentro do parênteses, você tem a data que esta obra do Oliveira foi publicada, que volume e que página deste volume que está essa informação, essa frase especificamente, que aí está até entre aspas. Você poderia escrever essa informação com o nome do autor dentro do parênteses. Veja um segundo exemplo. Apesar das aparências, a desconstrução do logocentrismo não é uma psicanálise da filosofia. Ok? Então, fazendo essa leitura aí, você não precisa ler o que está dentro do parênteses, porque Derrida, 1967, página 293, não faz parte da frase. Essa é uma indicação de onde essa informação foi retirada e por isso que você não precisa ler
Ela deve estar indicada para que, caso o leitor desse trabalho, desse artigo, desse livro, queira verificar, saber mais sobre o assunto ou conferir isso daí, ele pode checar essa informação procurando na obra original. Isso é a base de trabalhos acadêmicos, eles têm que ser necessariamente verificáveis. Sobre os tipos de citações, existem dois tipos de citações, as diretas e as indiretas. A citação indireta é aquela que você pega a informação e a escreve com suas próprias palavras. Veja aí um exemplo. Nesse contexto, como lembra Vergara, o formulário chega a ser um meio termo entre questionário e entrevista, por ser apresentado por escrito, igual ao questionário, mas é o entrevistador quem anota as respostas que o respondente dá de forma oral. Veja aí, eu não li o 1998, quando você lê a frase, você não lê isso fica aqui aquela indicação da informação de que ano que o Vergara publicou a obra dele, e não é necessário apresentar o número da página. Isso só é obrigatório para citações diretas. Essa é indireta, quando você pega a informação, no caso, o autor pegou a informação do Vergara e reescreveu com suas próprias palavras. Não tem aspas, aí você escreve sem aspas, sem nenhum outro grifo. Você poderia escrever ou fazer essa citação da forma como está logo abaixo também. O formulário chega a ser um meio termo entre questionário e entrevista, por ser apresentado por escrito, igual ao questionário, mas é o entrevistador quem anota as respostas que o respondente dá de forma oral. Ponto. Não preciso ler Vergara 1998, porque está dentro do parênteses, não faz parte da frase, ok? E eu poderia fazer a citação indireta, tanto na parte da forma como foi feita acima, quanto abaixo. As duas formas são válidas. Você, como autor do seu trabalho, você opta como fazer isso de acordo com seu estilo de escrever, ou talvez de acordo com alguma comparação de ideias de autores. Isso daí fica em aberto. As duas formas são válidas para qualquer tipo de citação. Seja uma citação indireta, ou seja uma citação direta, que é uma citação literal, quando você pega literalmente as palavras de um autor e utiliza essas palavras no seu trabalho. De uma forma geral, citações diretas, elas são raras e a gente deve evitá-las ao máximo possível. Em algumas áreas do conhecimento, elas sequer são aceitas. Você fazer a citação direta, isso não se faz em algumas áreas do conhecimento. Em outras áreas, elas são mais utilizadas. Mas, de uma forma geral, você só vai fazer uma citação direta quando aquelas palavras específicas daquele autor fizerem muito sentido, perderem de alguma forma o sentido se você reescrevê-las de outra forma. Isso é raro acontecer, talvez se você está citando alguma lei, um decreto, algum outro documento, ou termos e frases e trechos de livros mais consagrados à literatura, talvez isso seja mais aceitável, mas de uma forma geral você evita. Quanto mais citações diretas você utilizar em seu trabalho acadêmico, menos valor ele tem. Porque aquele trabalho não tem as suas palavras, só tem palavras do outro autor. A recomendação que eu tenho para você sobre citações diretas é: não as utilize, só as utilize em último caso. Tenha pouquíssimas citações diretas em seu trabalho acadêmico. Quando eu digo pouquíssimas, eu digo uma mão cheia no máximo. No máximo. Dependendo da área, como eu disse, não vai aceitar nenhuma. Seu professor não irá aceitar nenhuma citação direta. Então, utilize-as com muito cuidado, de acordo com seu professor orientador. Ele vai saber ponderar melhor, num certo momento, se é adequado você utilizar essa citação direta ou não. Quando as citações diretas, essas literais, forem curtas, até 3 linhas se entende como curta, você apresenta elas no próprio texto. Elas não possuem nenhuma formatação especial, a não ser aspas entre as palavras para indicar qual trecho exatamente que você copiou do outro autor. Veja aí o primeiro exemplo. Para tanto, precisamos entender qual o objetivo em reconhecer o significado de ideologia como, abre aspas, começa aí a citação direta, um sistema teórico prático de justificação política das posições sociais, fecha aspas, vírgula, segundo Demo. Demo é o autor. Aí.
está aí o ano da obra dele e também de que página que essa frase veio. No caso, citações diretas, a página é um elemento obrigatório ao fazer a citação. Você pode fazer essa citação dessa forma ou na forma abaixo. Para tanto, precisamos entender qual o objetivo e reconhecer o significado de ideologia como, abre aspas, um sistema teórico prático de justificação política das posições sociais. Ponto. Então você não tem que ler o nome do autor, nesse segundo caso, porque ele está dentro do parênteses, então você não precisa ler ele. Você pode fazer a citação direta, mais uma vez, tanto faz da forma de cima ou da forma de baixo, com o nome do autor fora do parênteses ou dentro. A diferença principal aí é que o nome do autor fora do parênteses, apenas a primeira letra é maiúscula, e quando o nome do autor está dentro do parênteses, todas as letras são maiúsculas. Caso você vá fazer uma citação longa, que é uma citação com mais de 3 linhas, esta apresenta uma formatação especial. Ela vai constituir um parágrafo independente, recuado 4 centímetros da margem esquerda, com letra menor do que a utilizada no texto, e você não utiliza aspas. Então, se seu texto geralmente é indicado utilizar tamanho de fonte 12, então a sua citação longa vai ter tamanho 10 ou 11. Cabe aqui também uma outra observação em relação a normas da ABNT, porque dependendo da instituição, ela pode adotar como padrão que citação direta longa deva ser escrita com fonte tamanho 11, e outra instituição pode adotar como padrão que a citação longa deve ser escrita com tamanho de fonte 10. Tem que ser menor do que a do texto, que é 12. Então as duas instituições estão certas. Para muitos detalhes das normas sobre citações e referências também, e formatação de trabalhos acadêmicos, a ABNT deixa algumas coisas em aberto, para que a instituição, ou o autor, ou a revista científica acadêmica, determine qual vai ser o seu próprio padrão. Então não existe aquela norma ABNT universal, aquela formatação universal que vai ser aceita necessariamente, ela é melhor do que as outras. Pode haver variações, e essas variações são igualmente válidas de acordo com a ABNT, porque algumas orientações ela deixa em aberto. Esta aqui é uma delas. A fonte deve ser menor do que a utilizada no texto. Menor pode ser 11, 10, 9, 8. A maioria dos trabalhos vão utilizar 10 ou 11. Aí fica a critério da instituição ou do curso, né? Mesmo dentro de uma mesma instituição, às vezes cursos apresentam padrões diferentes. Então você se adequa às orientações do curso ou da revista que você pretende enviar seu trabalho para ser publicado. No caso das citações diretas, como você vê no exemplo à direita, a indicação do autor ela vai necessariamente dentro do parênteses, com todas as letras em maiúsculas, indicação do ano e a página ou as páginas onde está aquele texto. Essas são as principais regras sobre citações. Leem o restante do material, façam os exercícios. Em caso de dúvidas, entre em contato. Um abraço.